boa tarde, irmãos presentes, assistir o horário especial, e aos nossos irmãos espirituais que são responsáveis pela casa, nós somos uma grande família reunidos, buscando os ensinamentos que o Espiritismo nos traz, esses ensinamentos que nos dizem quem somos, de onde viemos e qual é o objetivo maior da nossa vida. Então, aqui nós recebemos o amparo e o conforto espiritual à luz da doutrina espírita. E o tema de hoje, como o Nelson falou, é um tema sobre o Evangelho. O Evangelho no lar e no coração. O Evangelho no lar, ele pertence, tem o setor do Evangelho no lar, né? Que é o setor que trabalha sobre o Evangelho no lar. Faz o Evangelho no lar presencial aqui, na prática. O setor do Evangelho pertence à área da família, então é direcionado à família. Porque se o Mestre Jesus, lá no século I da Palestina, lá, quando esteve encarnado, fez o Evangelho no lar, o primeiro culto cristão do lar, então algum motivo tinha para Jesus fazer o Evangelho no lar, algum motivo bem profundo, queria favorecer e ajudar-nos na nossa evolução espiritual e ajudar nós gerenciarmos o nosso lar. E tem um livro que é Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, e o espírito que dita é Neio Lúcio. E ele traz, assim, sobre um acontecimento lá, fiz uma síntese sobre o diálogo de Jesus antes de praticar o primeiro evangelho no lar. Porque Jesus diz no livro que ele estava instalado na casa de Simão Pedro, né? E tomou os sagrados escritos. E como quisesse imprimir um novo rumo à conversa, que não estava muito edificante na casa de Simão Pedro, falou com bondade o Mestre Jesus. E ele questionou Simão. Simão, que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? Aí Simão respondeu, mestre, naturalmente, escolhemos os melhores peixes. Ninguém compra resíduos da pesca. Aí segue Jesus. E o oleiro, que faz para atender a tarefa a que se propõe? Simão responde, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. E o Mestre Jesus prossegue. E como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? Simão responde, lavrará a madeira, usará o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Jesus calou-se por alguns instantes e expôs. Assim também é o lar, diante do mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. O lar é o legítimo exportador de caracteres para a vida comum. É do lar que nós exportamos nossos filhos, pessoas, para a vida comum, para o trabalho, para a sociedade. E será que nós estamos preparando essas criaturas para o mundo? Será que estamos apresentando Deus para essas criaturas? Ou nós, como pais, como familiares responsáveis por um lar, estamos fazendo a nossa parte também, nos evangelizando, buscando conhecimento sobre as coisas de Deus, as coisas espirituais? Temos que refletir sobre isso aí. Porque nós somos responsáveis pela nossa família, aqueles que estão à frente, pai, mãe, tio, vó, e nós temos que fazer a nossa parte, porque estamos numa época, já estamos bem espiritualizados, Moisés veio e trouxe os 10 mandamentos, Jesus veio à terra e trouxe também o seu evangelho, falando de amor, perdão, de caridade, benevolência, assistência,
veio trazer todos esses ensinamentos, nos convidando a fazer a caridade, nos dizendo que a vida futura existe, a vida continua após a morte do corpo físico. Nos trouxe muitas informações, nos deixando qualificados para nós compreendermos que é a vida, qual é o objetivo da vida do espírito imortal e por que estamos aqui na Terra, nos falando da reencarnação, que a vida continua. Allan Kardec também veio depois falar da reencarnação, que somos espíritos imortais, ou porquê das anomalias sociais, que uns estão de uma maneira boa, numa boa, vivendo bem, na riqueza, outros na pobreza, como sempre falamos. Aí está dizendo que, dependendo da nossa necessidade evolutiva, nós viremos uma situação social, na pobreza, na riqueza, um corpo físico numa situação, com algum defeito ou em outro, ou com a doença crônica, mas aí tudo isso vai depender do que sememos no passado, agora será a colheita. Isso nós sempre falamos, porque temos que compreender que Deus é justo, que Deus não protege ninguém. Então, seguindo aqui sobre o que Jesus estava falando, Jesus disse: se um negociante seleciona a mercadoria e o marceneiro não consegue fazer o barco sem afeiçoar a madeira a seus propósitos, como esperar uma comunidade segura, uma comunidade tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz no mundo começa sob o telhado que nos acolhe, o telhado familiar. Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? E hoje, como está a situação, o cenário, né? O cenário é de guerra hoje no mundo, muito desequilíbrio, muitas situações difíceis estão se gerando, terremotos, inundações, seca, incêndios em cidades, vulcões. Essa é a transição planetária, está aí. Mas se coisas negativas estão acontecendo, que talvez nem fossem para acontecer, mas devido ao nosso desequilíbrio, a nossa busca incessante pelas coisas materiais, pelas coisas terrenas, que não levam a lugar nenhum, não levam a Deus, não levam a Jesus, talvez nós estejamos gerando todos esses conflitos que estão acontecendo no planeta. Se não nos habituarmos a amar o irmão próximo, associado à nossa luta diária, aqueles que estão dentro do lar, na luta diária, na luta da reforma íntima, naquela luta de se livrar das mazelas da alma, se livrar do rancor, se livrar do ódio, da maledicência, do ciúme, da inveja, tudo isso que a gente sabe que são contra as leis de Deus. Se nós não estivermos observando as leis de Deus, é claro, com certeza nós vamos sofrer, mas não que Deus queira que nós sofremos, mas é que faz parte da lei. Não absorveu a lei de Deus, tu vai sofrer, vai ter consequências, né? Tu vai semear, tu vai colher. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão no lar. O evangelho não foi iniciado sobre a multidão, e sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. A espiritualidade nos traz muitas informações sobre o evangelho, sobre a vida espiritual, através do Chico Xavier, diversos espíritos, através do Divaldo. A obra Obsessão, do Manuel Filomeno de Miranda, e muitos outros livros, Sueli Carlos Schubert, Ivone do Amaral Pereira. Olha, é um manancial de informações sobre a vida espiritual e sobre situações que passam no planeta, nos dois planos da vida, né? Lembramos do que Kardec diz. Kardec diz assim: os espíritos se acotovelam conosco no dia a dia, estão do nosso lado aí, os desencarnados, porque a humanidade terrena tem os dois planos da vida, a encarnada e a desencarnada. Então nós temos que prestar muita atenção que tipo de pensamento estamos tendo. Por isso que Cristo disse, né? Vamos vigiar os pensamentos, pessoal. Vamos ter um pensamento de acordo com os ensinamentos
do Evangelho. Os Espíritos nos dizem, é no lar que os Espíritos se encontram, sob o mesmo teto, na condição de pais e filhos e irmãos. Nesse ambiente são oferecidas as oportunidades de novo aprendizado moral, possibilitando aos reencarnados exercitarem-se no campo afetivo, no campo da boa convivência, do bem viver com a família, desenvolvendo a fraternidade, a solidariedade, os sentimentos derivados do amor. Então, é no lar que nós vamos nos reconciliar com aqueles irmãos que ali estão. Assim, a função educadora e regeneradora da família é extremamente delicada, a espiritualidade nos diz. E é muito importante. Quando se atribui à reencarnação a oportunidade de ascensão na escala evolutiva, através de novas experiências no campo intelectual e moral. Então, nós sabemos que dentro do lar nós reencarnamos quase sempre, e isso aí, olha, vamos dizer assim, 90%. Geralmente dentro do lar vem conosco aqueles irmãos desafetos do passado, inimigos ferrenhos do passado, vem como filho, como pai, como mãe, como irmão, na família, e Deus nos dá a bendita, com a sua bendita misericórdia, nos faz esquecer, quando reencarnamos, quem fomos do passado. E aqueles espíritos que chegam no nosso lar também, talvez tenham uma vaga lembrança, mas esqueceram do passado. Imagine uma mãe, né, segurando o bebê no colo, que precisa do seu amor, do seu amparo, lembrar que foi alguém que lhe prejudicou no passado, que lhe tirou a vida de um ente querido, lhe prejudicou, lhe matou, lhe assassinou, e está com aquele inimigo nos braços. A misericórdia divina nos facilita isso, a gente esquece, e a mãe vai estar ali cheia de amor, olhando para aquela criança, mas às vezes a gente pode guardar uma certa aversão quando o inimigo chega no lar, né, como um filho, aquela dificuldade que a gente não entende, vai ser um bebê, uma criança, mas eu não sinto todo aquele amor, eu tenho uma dificuldade com essa criança, tenho uma dificuldade também com o meu marido, com a minha esposa, tenho dificuldade com o irmão, com a irmã, aquelas coisas dentro do lar, espíritos que vêm com problema para dentro do nosso lar, com a nossa família, dentro da nossa família, e nós temos uma dificuldade de compreender isso aí. Aí a doutrina espírita, né, nos vem esclarecer, não, isso aí são irmãos nossos, de outras encarnações, onde houve a desavença e agora estamos juntos para nos acertarmos. Então, seguindo em frente, os Espíritos nos dizem, bem assim, porque quando estamos no plano espiritual, já conscientes de que erramos, de que prejudicamos, e que possamos ter a oportunidade de reencarnar e queremos nos reconciliar com aqueles que prejudicamos. Aí o Espírito Aulos, no livro Perdão, o Caminho da Felicidade, olha o que ele diz, um espírito psicólogo. Quando estamos no plano espiritual, arrependidos, na intimidade da alma, diante da realidade que nos assombra, que nos assusta, nós estamos no plano espiritual cientes, meu Deus, eu fiz isso para essa pessoa, eu prejudiquei essa pessoa, mas como era mal, mas como que eu fui fazer isso? Aí lá eu estou consciente na espiritualidade, estou ciente, vamos dizer, estou lá no nosso lar, amparado por toda aquela vibração, tendo já o conhecimento, estudando, buscando melhorar, né? E daí a gente vai lá no Ministério da Reencarnação, que tem no nosso lar, onde eles fazem a programação para os espíritos reencarnarem na família, né? E lá escolhem o corpo, é escolhida a família que vai ser. Olha, no momento mais urgente, o Paulo vai ter que reencarnar aqui, porque é esses que estão aqui nesse momento que estão disponíveis para o Paulo se acertar com eles, porque os outros estão por aí, desencarnados em algum lugar ou estão encarnados em outras famílias. Esses vamos deixar para depois, porque a lista é grande. Paulo, no passado, errou muito, né?
Aí o espiritual segue assim, e nós assombrados com a situação que se desvela à nossa frente, conforme os orientadores espirituais nos explicam, nós nos prontificamos a reencarnarmos e reparar os danos que causamos ao próximo ou aos próximos. Quase sempre rogamos a Deus que nos permita trazê-los ao convívio de nosso lar, a fim de facilitar nossa árdua tarefa. Quando estamos, vamos dizer, lá no nosso lar, parece fácil, né? Envolvido pelas boas vibrações, por aqueles espíritos, mentores espirituais bons, que nos ajudam, a gente chega perto deles, sente aquela vibração boa, e a gente acredita, claro, eu vou acertar, eu vou no plano, eu vou reencarnar agora, eu vou acertar, vai estar tudo certo, pode ser o meu inimigo, ferrei, nós vamos nos dar bem, agora eu vou fazer a coisa certa. Tem uma obra do André Luiz, eu não lembro o meu nome agora, mas de espíritos que ficaram 30 anos no plano espiritual, se preparando para reencarnar, 30 anos, para reencarnar, porque eles já tinham falhado em 4 reencarnações. Aí disseram assim, não, vocês vão ficar 30 anos juntos. Era um pai que teria que reencarnar e adotar, era 4 ou 6 crianças. A missão dele era essa, adotar e criá-las com amor, com carinho, dando educação, tudo que eles necessitavam para se tornarem espíritos do bem. E olha o que aconteceu, depois de 30 anos estudando, se preparando, eles reencarnaram todos, e vieram, e foi indo, ele veio, adotou, foi procurando, e foi trazendo para dentro do lar. O que aconteceu? Devido às coisas terrenas, se interessarem pelas coisas materiais, fúteis e banais, e esqueceram daqueles compromissos, mesmo tendo todo o amparo espiritual que nós temos. Todos nós temos anjos guardiões, espíritos amigos, espíritos familiares, que estão lá dentro do lar, nos intuindo, e a gente que não presta atenção neles, porque nós nos afastamos de Deus. Ficamos apegados às coisas terrenas. O que aconteceu com esses irmãos, com essa família? E eles acabaram não cumprindo aquilo que tinham se comprometido, depois de todos aqueles anos lá se preparando, não conseguiram vencer as coisas terrenas, né? Preferiram a porta larga do que a porta, aquela estreita, que nos convida a fazer a nossa reforma moral íntima. Por isso que nós somos convidados a estudar o Evangelho, a estudar o Espiritismo dentro do nosso lar, agendar um dia da semana, um horário da semana, nos reunirmos com a família, fazemos uma prece, lemos o Evangelho, podemos ler o Evangelho desde o início, se não estudamos evangelhos, se não estivermos na casa espírita estudando, não tivermos conhecimento, vamos ler o Evangelho desde o início, um trecho de cada vez, e falar sobre o que nós lemos ali, conforme o entendimento, porque os espíritos responsáveis pelo Evangelho estarão lá. Lá em casa é segunda-feira, das 20 às 20h20. Naquele horário, os espíritos estarão lá presentes, porque eles têm compromisso com o nosso Evangelho e com o nosso lar. E nós temos o dever de estar lá preparado, aguardando-as. Cada um pode ter a sua garrafinha de água, porque a medicação para um não é para o outro, cada um tem as suas necessidades. E os espíritos estarão lá, farão a CPC espiritual do lar, se tiver algum irmãozinho desencarnado prejudicando, tentando influenciar negativamente o nosso lar, com certeza eles irão retirá-lo de lá. E até levam espíritos ao nosso lar para ouvirem o Evangelho, né? Estudar o Evangelho conosco, porque às vezes tem espíritos que estão numa situação muito difícil, desencarnado, que eles não conseguem ouvir os espíritos desencarnados. Aí, ouvindo um Evangelho através do encarnado, eles conseguem absorver esses ensinamentos. Aí o Espírito Paulo nos diz assim, ó, enquanto tivermos adversários, os encontraremos, seja no plano espiritual, seja no plano físico, até que através da reencarnação, como inimigos, voltemos a ser irmãos reconciliados dentro do lar, nos amando, nos perdoando, buscando ter essa compreensão que o Espiritismo nos traz. Geralmente, quando as circunstâncias nos obrigam
há uma convivência da qual não podemos fugir, é porque é necessária. Quantos abandonam os lares, abandonam a família, fogem das suas obrigações, fogem dos seus compromissos que foram programados? São muitos lares que são desfeitos por causa disso. Quantos espíritos, né, se deixam encarnados, levados pela drogadição, pelo álcool, pelo cigarro, pelos vícios, pelos pensamentos negativos, pelo sexo desregrado, e aí recebe as investidas de espíritos desencarnados que ainda gostam desses prazeres terrenos, e a gente arruma umas companhias espirituais não muito boas para nos perturbar, roubar as nossas energias, irem conosco para o nosso lar, prejudicar o nosso lar, gerar desavença entre os filhos, entre pai e mãe, prejudicando a família. Aí nós, se alguém lá está fazendo o evangelho no lar, que faz prece, tem o hábito da prece, lembra que Deus existe, que o Mestre Jesus existe, que os bons espíritos estarão ali, esse aí vai fortalecer o lar, esse aí vai fazer o nosso lar se fortalecer, o nosso lar ser amparado. Jesus não disse, lá no Evangelho, ser benevolente depressa com teu adversário, enquanto está a caminho com ele, vá que te separe dele, ou que ele desencarne, e tu consigas um inimigo ou outro inimigo do plano espiritual, para que venha prejudicar teu lar, te prejudicar ou prejudicar a tua família. Então, e para que a discórdia não se perpetue para a existência futura. Todos aqueles adversários nossos, que a gente reconhece que são adversários, ou eles se reconhecem como nossos adversários ou inimigos, e nós não procurarmos uma maneira da reconciliação, nós estamos passando a bola para frente para outra reencarnação, se nós não fizermos a nossa parte. Vamos lá, vamos achar um jeito de pedir perdão. Se a pessoa não aceitar, nós temos uma ferramenta muito boa, muito importante, que é a prece, fazer irradiação mental para essa pessoa, que seja desenvolvida por boas vibrações. E diz que os amigos espirituais, os irmãos desse inimigo nosso, familiar, desencarnado, que aqueles anjo guardião desse irmão envolva ele em boas vibrações, que ele possa refletir sobre o perdão que eu estou pedindo, para se reconciliar conosco. Isso tudo está em nossas mãos. A felicidade está em nossas mãos. Nós podemos fazer tudo isso, depende de nós queremos ter boa vontade, né? Os espíritos estão aí nos trazendo tudo isso, todas essas informações. E eles fazem uma questão para nós. Qual a atmosfera espiritual do nosso lar? Ô, pessoal, quando falamos em atmosfera espiritual do lar, né? Qual aquela atmosfera que está dentro do nosso lar? O fluido, o que vibra no nosso lar, os pensamentos, não é de agora, nas obras de André Luiz, né? Uma atmosfera espiritual que é falada do lar, do mundo. Allan Kardec já falava lá da Revista Espírita, de maio de 1867, a atmosfera espiritual está lá. Kardec faz um texto bem grande. Lá Kardec nos diz assim, os espíritos andam aí se acotovelando conosco, andam abraçados com a gente, dependendo dos nossos desejos e vontades, eles estão junto conosco. E eles se intrometem nas reuniões, nas grandes instituições, dos governos, para prejudicar a sociedade, para fazer que tudo vá para trás. Lá onde tem aquelas guerras, aqueles governantes que estão gerando guerras lá, esses espíritos estão lá, que não querem progresso material, não querem progresso espiritual, eles vão se enfiando aí no meio dessa turma que está sintonizada com eles pelo orgulho, pelo desejo de poder, pelo egoísmo. Eles deixam brecha e esses espíritos se aproveitam. E aí os espíritos perguntam, em torno de uma pessoa, eles dizem assim, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos. Vamos imaginar a nossa. Provas e expiações. A situação não é muito boa do planeta. Basta nós analisarmos o cenário social de agora, né? Com tudo que está acontecendo.
A Terra, estando vitimada pelos entrechoques de vibrações em desalinho, desequilibrados, como estamos agora, como decorrência do desamor, das ambições desenfreadas, dos ódios sistemáticos. As trágicas consequências se fazem presente. A atmosfera espiritual da Terra é formada pelas criações mentais de cada família, de cada lar, dos pensamentos. André Luiz nos fala nas suas obras, né? Sobre as formas, pensamentos, né? Ele diz tudo que a gente cria no plano espiritual cria a vida. É como se classificasse aquele pensamento, cria uma vida, como se fosse um plástico. Tem cor, tem cheiro, e são formas, pensamentos negativas, chamo também de larvas mentais, né? Que ficam pelo ambiente. Se no nosso lar tem alguém com pensamento negativo, que tem muito ódio, mágoa no coração, não se dá bem com os irmãos, com a família, está sempre resmungando, brigando, né, deixando o ambiente do lar assim, numa situação ruim, a gente chega em casa e se sente mal até quando aquela pessoa está ali. Então a atmosfera não está muito boa. Lembremos de uma obra do André Luiz, que também fala que o André Luiz foi levado num lar para um atendimento espiritual, pelo mentor espiritual, que ele tinha que fazer uma atividade nesse lar, devido a uma obsessão que um encarnado estava sofrendo. Aí, quando André Luiz chegou na casa lá, casa bonita, toda pintadinha por dentro, estava o encarnado lá e os espíritos desencarnados, perturbando os obsessores. E aí o mentor espiritual colocou a destra na mente de André Luiz, e André Luiz viu a situação da casa, começou as paredes ficar pretas, os móveis sujos, tudo sujo, descia um fluido, como se fosse petróleo, pela parede, e o André Luiz se assustou. Mas o que é isso? Aí o mentor espiritual, isso aí faz parte da criação mental, da vibração dos pensamentos do que habita a casa. A casa é bonitinha no plano espiritual, mas no plano material, mas no plano espiritual, olha aí, ó, é escura, é suja, cheia de espíritos das trevas, espíritos estão aí para se vingar dele, inimigos do passado. E como aqui ninguém tem o hábito da prece, ninguém lembra que Deus existe, que é o nosso Pai de amor e bondade, que sabe quais são as nossas necessidades evolutivas, fico agarrado, apegado às coisas materiais, ao ódio, ao ressentimento. O que predomina aqui são as sombras, as coisas das trevas, desses espíritos trevosos que vivem em esferas inferiores, andam por aí, buscando fazer a maldade, e onde eles encontram brecha mental, aí eles se instalam, que dá as obsessões. Então, e aí, eles seguem dizendo assim, ó, onde houver uma reunião de pessoas, existirá também uma assembleia de espíritos desencarnados. Tendo como fator de atração pensamentos e atos, o lar sendo uma reunião permanente de almas, não pode fugir a esta lei de sintonia mental. Vou dizer, lá em casa tem 5. Os 3 são negativos, pensamento negativo. Os outros 2 já estão mais positivos, já estão buscando se evangelizar. Com certeza, aqueles 3 ali já devem trazer mais outros 9 para dentro de casa. As companhias espirituais estão aí. Se eu bebo, se eu fumo, se eu me drogo, as companhias estarão presentes comigo. Porque eles sabem, o Paulo se droga, o Paulo fuma, gosta de sexo desregrado, eu vou lá porque lá eu tenho o que eu quero, aquilo ali é certo. Aquele ali eu vou lá e eu vou ter. Não vou precisar procurar. E eles vêm. E se a gente não busca fazer a nossa reforma moral, conforme o Mestre Jesus nos convidou, e a codificação espírita vem nos trazendo, assim, bem fácil essa explicação, nos convidando a nos modificarmos, e nós vamos estudarmos profundamente, com comprometimento, responsabilidade, vivenciarmos esses ensinamentos, olha, a situação ficará difícil para nós, porque nós estamos numa época que estamos de mudança, né? E nós temos que modificar. Quantas reencarnações já tivemos e não aproveitamos? E se agora estamos em contato com o Espiritismo, temos que levantar as mãos e agradecer a Deus por nos oportunizar. Sabemos que
que a vida continua, que a vida é uma só, o corpo padece, falece, e a vida é uma só, e nós vamos para o plano espiritual. E existe a tal da lei de atração. Aquilo que nós somos, nós vamos ser atraídos para esses ambientes. Se somos pessoas negativas, iremos para ambientes negativos do plano espiritual sofrer. Se somos pessoas que já buscamos fazer o bem, iremos para ambientes positivos, onde nós seremos ajudados. Os mentores espirituais nas obras do Espiritismo dizem assim: a influência espiritual no lar é tão intensa e profunda que os instrutores espirituais dizem que nele a mediunidade se apresenta de forma mais espontânea e pura. Os fenômenos mediúnicos ocorrem com facilidade admirável no lar, no dia a dia dos acontecimentos da família. No momento que o espírito negativo inferior está lá me influenciando, chegando perto de mim, e eu fico lá cutucando a minha esposa, cutucando o marido, discutindo com o filho, os filhos brigando, a família brigando, por influência espiritual, a mediunidade está acontecendo, né? O espírito chega ali e vem, olha, na minha mente, aquela vibração me envolve, eu já tenho a tendência negativa, aquilo ali é um momento de mediunidade. Na reunião mediúnica, os médios estão ali, mas está preparado, é qualificado, estudou anos para estar na reunião mediúnica, receber os espíritos que vêm ali se comunicar, sofrendo, ou com ódio, mágoa e rancor, são preparados. E no lar, quando não tem conhecimento, são médios inconscientes. E aqueles que estão no lar, fazendo a prece, orando, passando informações do bem, falando de Deus, de Jesus, né? Que os anjos, os benfeitores espirituais, são médios do bem. Então, os espíritos elevados se dirigem às residências dos homens para inspirar, para socorrer, amparar, encorajar e instruir a todos, através do pensamento, através da inspiração, através do momento da prece, de uma leitura edificante. Enquanto que os espíritos inferiores, como eu falei, chegam sempre com o intuito de perseguir, obsidiar, vampirizar, complicar e desorientar o lar. Por isso, temos que implantar o evangelho no lar. Vamos implantar. Quem não começou, por favor, comece a fazer o evangelho no lar. Os espíritos dizem, olha, o espírita tem dever de implantar o evangelho no lar. Os médios, então, nem se fala, o médico não tem evangelho no lar, é um Deus nos acuda, né? Vamos fazer o evangelho no lar. Na obra, o evangelho de Chico Xavier, o Chico nos diz assim: devemos combater maus pensamentos, com a mesma determinação com que combatemos uma infecção que nos agride o organismo. Através da chamada invigilância mental, os agentes das trevas nos parasitam, estabelecendo conosco difícil processo de vampirismo. Por isso, somos orientados a implantar o evangelho no lar, para que haja a asepsia espiritual, a limpeza de forma aos pensamentos doentios, dos fluidos tóxicos que estão lá e de espíritos desequilibrados. O evangelho no lar, eles serão retirados, será feita uma limpeza espiritual no nosso lar, mas, muito importante, é nós mantermos a sintonia, a frequência espiritual alta, elevada. Não é fazer o evangelho no lar e depois passou a esquecer do evangelho. Saiu da casa espírita, tomou um passe, fiquei bem, ouvi o que eu precisava, graças a Deus, aí saio na rua ali e já baixo, né, a minha frequência mental, aqueles espíritos que estão sempre nos rodeando ali, ficam nos aguardando na rua. Eu vou aguardar, ele vai entrar, eu sei, chegar aqui, ele já vai para o lado negativo, eu já pego ele. Na obra, eu acho que Domínios da Mediunidade acontece isso, né? Está lá de André Luiz, os médios vieram trabalhar na reunião mediúnica, estavam lá trabalhando, e não fizeram um trabalho muito bom na noite, não, porque um bebeu, o outro comeu demais, o outro fumou. Na reunião mediúnica, os médicos, só um trabalhou, o resto
ficaram dando trabalho lá, recebendo passe, né? E sendo isolado para não atrapalhar a reunião mediúnica. E quando saíram na rua, já estavam aqueles espíritos inimigos deles lá. Já se apegaram a eles, foram com eles para casa. Por quê? Porque eles não fizeram a parte dele dentro da casa espírita. Imagine fora da casa espírita. Por isso que Jesus disse, vigiai os pensamentos. Olha a profundidade do Mestre Jesus falou. Isso aí nós temos que entender isso aí. Os espíritos assim, os bons costumes tornam a mente limpa e clareiam o verbo. Pensamentos evangelizados, a fala será mensageira da esperança, de saúde e de coragem para os que ouvem. Eles dizem, as nossas ondas mentais circulam em todo o nosso ser antes de ir para frente, nosso pensamento, antes de ir para o cosmos, antes de se exteriorizarem e fluírem em todas as direções, passam por nós. Então, os primeiros a serem atingidos pelaquela onda mental boas e de bom pensamento serão nós. Nós seremos atingidos por aquela onda mental positiva que nós emanamos do cosmos, ou se é negativa, de rancor, de mágoa, os primeiros a sofrerem seremos nós. Então, vamos cuidar dos nossos pensamentos. Em primeiro lugar, é nós que somos atingidos. E os nossos pensamentos negativos nos predispõem a descer, e os positivos a revitalizar a nossa saúde. Então, nós somos arquitetos do nosso destino, somos arquitetos da nossa felicidade, né? E essas ondas mentais voltam para a fonte de onde partiram com um redobrado magnetismo do mesmo teor. Então, se eu mandar um pensamento positivo, através da prece, de uma radiação mental, dos bons pensamentos, vai voltar para mim, positivado. Então, está em nossas mãos com isso aí. Depende de cada um de nós aceitar as orientações do Mestre Jesus, deixar as coisas materiais de lado, vamos vivenciar as coisas materiais necessárias para o nosso avanço enquanto encarnados e usar os nossos pensamentos mais para as coisas espirituais, buscar aquilo que está no Evangelho nos convidando a fazer, que é amar ao próximo como a nós mesmos, dentro das leis morais, fazer o bem sem olhar a quem, porque fora da caridade não há salvação, não temos preconceitos. Hoje em dia tem várias configurações familiares, todos nós somos irmãos, há muitas crianças ainda precisando de amor, precisando serem adotadas por espíritos que tenham amor no coração, que estejam encarnados. O que interessa é o amor, é fazer o bem, é educar as crianças. As crianças de hoje serão o futuro de amanhã. E se nós não evangelizarmos as crianças, não apresentarmos Jesus, que planeta vamos encontrar quando nós retornarmos na próxima reencarnação? Nós vamos sofrer as consequências, porque nós não cumprimos com a nossa parte. Todos nós aqui temos um dever a cumprir. Todos temos que ajudar a melhorar o planeta Terra e nós nos melhorarmos. A nossa conduta mental, que vai levar uma boa conduta de ações. É isso que o Evangelho nos convida a fazer. A realidade é que vigiar e orar, como nos propõe o Evangelho na lavoura das ideias, é dever sagrado de cada dia, é dever diário, em qualquer momento do dia que nós pudermos fazer uma prece, vamos orar, em qualquer ambiente que estiver no local. A área dos pensamentos, que nos parece das mais sagradas, é, na verdade, um santuário onde a educação deve corresponder aos anseios da vida espiritual, que é a vida de Deus, que é a vida que Deus nos deu, que é a vida real. A lavoura mental do pensamento, de certo modo, pede a presença do Cristo agrário, sem o qual o sol não despontará nos horizontes da nossa vida. Então, meus irmãos, o convite é esse, para que façamos o Evangelho no lar. Organizemos o nosso agrupamento doméstico do Evangelho
no lar, né? O lar é o coração do organismo social. Em casa começa a nossa missão do mundo, entre as paredes do tempo familiar, preparando-nos para a vida como todos. Seremos lá fora, no grande campo da experiência física e pública, o prosseguimento daquilo que já somos na intimidade de nós mesmos. O lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização terrena. Então, a melhor prece para atrair os espíritos evoluídos para o nosso lado é manter a nossa vida evangelizada, é o amor, a caridade para conosco e os outros, né? E o evangelho que o Cristo nos trouxe constitui essas normas. Vamos estudá-lo e lê-lo para que possamos disciplinar os nossos pensamentos, porque estudando e vivenciando o Evangelho, vamos educando o pensamento e nos tornando seres espirituais superiores. Então, nós temos nosso Evangelho aqui à disposição. Chegue na recepção, fale com o pessoal, se precisar de uma orientação, ou venha nos dias que Nelson passou o horário do Evangelho, e vamos praticar o Evangelho no lar. Então, meus irmãos, nós sabemos que estamos num momento de transição planetária, e os Espíritos dizem-nos assim, ó, aquelas consciências que não alcançaram a média evolutiva exigida para a permanência na escola planeta Terra serão transferidas, reiniciando seu aprendizado em outros mundos do universo, em que possam encontrar clima propício para seu crescimento espiritual, de acordo com a lei de afinidades. Então, vamos fazer uma reflexão, uma autoanálise, saber como estamos perante o Evangelho, que nós vamos saber para que, se ficaremos no planeta Terra, nas benesses do mundo de regeneração, ou seremos encaminhados para os planos em outros planetas, iniciando expiações e provas, ou mundos primitivos, como a gente está aí sempre estudando. E vamos seguir, né, aquele conselho do Mestre Jesus, né, que ele asseverou: vigiai e orai para não cair em tentação. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje era essa. Vamos fazer o Evangelho no lar e estamos à disposição de todos. Roguemos que a paz do Mestre Jesus envolva-nos a todos, que possamos sair daqui revigorados mentalmente com as informações do Evangelho e que possamos retornar aos nossos lares com as boas energias, com as boas vibrações e com a nossa fé fortalecida em Deus, que é o nosso Pai de amor, bondade e misericórdia. Muito obrigado a todos pela atenção.